Este é um erro que muito iniciante comete e de verdade, se você é um deles, está cometendo esse erro, você vai me agradecer muito depois que sair desse vídeo, porque eu analiso o mix de outras pessoas, dos meus alunos, faço consultoria e aí quando eu vejo uma sessão, quando eu vou escutar, eu vejo 80, 90% dos iniciantes têm esse problema aqui na sua mix. Tem outros também, mas esse quase sempre tá lá, tá? Vamos chamar esse problema de posicionamento dos efeitos, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você qual que é de fato o problema, vou explicar para você entender e vou mostrar ainda mais duas dicas para ajudar nesse posicionamento dos efeitos. Vamos para minha tela aqui. Seguinte, eu tô aqui com o meu mixer, né? E talvez esse vídeo fique mais rápido do que normal, tá? Enfim. Perceba que eu tenho meu canal auxiliar, um grupo, né? Que tá recebendo todos os meus canais auxiliares. Nessa mix aqui eu tenho 4 canais auxiliares. O primeiro é um doubler, tá? Da Waves, que ele cria repetições pra mim. Eu tenho um vídeo já falando sobre o doubler. É um reverb, tem um outro reverb e eu tenho um delay, certo? Maravilha. Todos os meus canais auxiliares vão para dentro desse grupo aqui, tá? Só para vocês se localizarem. E aí, qual que é o erro que eu vejo muita gente cometendo, tá? Quando você coloca um efeito, por exemplo, o reverb, em auxiliar, ou seja, você cria um canal específico para o reverb, você, inicialmente, pelo menos acredito que seja a ideia, tem que ter somente o reverb. Não estou falando da lista aqui de plugins, tá? Você pode mesclar várias coisas aqui. Inclusive, nesse caso aqui eu até fiz, ó, um reverb e um EQzinho, tá? Mas o que eu quero dizer é que você, por exemplo, se eu tô mandando a minha voz, tá? O sinal cru da minha voz para o meu auxiliar de reverb, eu não posso que no meu canal de reverb tenha sinal da voz principal também, certo? Como que se resolve isso? Como que a gente traduz isso que eu tô querendo dizer? Ó, vamos vir aqui no reverb. Você vai perceber que todos os plugins, se não tiver, é só usar essa função aqui da tua DAW que tem. Mas todos os plugins nesse sentido vão ter esse knob de mix, tá? E aí você vê aqui que tá no wet. Pode estar também 0 e 100 aqui, tá? Ou você vai ver dry wet ou você vai ver 0 e 100, tá? Se você tá usando em auxiliar, a não ser que seja intencional, mas vamos desconsiderar isso por agora. Use 100% ou no wet, tá? Nunca deixa isso aqui, ó. Porque às vezes você vai fazer isso, por exemplo, você botou aqui na metade. Você vai perceber que você teve menos reverb lá na tua voz principal. E a tua voz principal também subiu um pouco. Aí você fala, não, esse é o ponto que eu quero. Não, não faça isso. Não faça isso. O que você vai fazer? Se você quer aumentar um pouco sua voz principal e quer ainda um pouco menos de reverb, você vai deixar aqui no 100% edge. Você vai lá no teu canal da voz, nesse aqui. E aí o controle aqui, ó, plate main, que é esse o reverb, eu vou diminuir o quanto eu estou enviando para aquele canal. Se eu quero aumentar, eu posso vir aqui no meu último plugin e aumentar um pouquinho a minha voz principal, tá? Mas nunca, nunca, nunca você vai fazer esse controle por aqui, tá? Por quê? Se você, por exemplo, precisar fazer uma automação, eu quero que num determinado momento específico aumente o reverb de uma parte. Como que eu faria? Como que a gente faz no modo certo? Eu venho aqui nesse meu canal e eu vou fazer uma automação desse envio aqui. Por quê? Aqui eu determino somente quanto de reverb eu tô tendo, né, de retorno, tá? Se eu faço a minha automação por aqui, digamos que eu estou fazendo meu controle de forma errada aqui, e eu faço a minha automação por aqui, o que vai acontecer? Ó? Por exemplo, a mix está sempre aqui. E aí chegou no final da frase lá, eu quero aumentar, aumentei. O que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo o volume da minha voz e aumentando o volume do meu reverb. Ou seja, eu não estou só aumentando o reverb, eu estou fazendo uma compensação, o que muitas das vezes não vai soar bem,
Ou você vai ter que fazer isso e depois vir no canal da voz e ir automando para tentar deixar... Não faz sentido, tá? Não faz sentido. É uma briga aqui praticamente sem fim, tá? Vai te bloquear muito de conseguir fazer as coisas. Então, deixe sempre em wet ou sempre em 100%. Tá? Porque você realmente quer só o efeito aqui. Se você quer transformar uma voz horrível assim, eu não sei cantar, em uma voz de cantor profissional assim, eu não sei cantar, ou quem sabe criar umas harmonias tipo assim, eu não sei cantar, você deveria ir para o Audime imediatamente. Lá você consegue transformar sua voz em qualquer outro tipo de voz, criar quantas harmonias vocais você quiser, ou até mesmo transformar um cantarolado num instrumento. Cria uma conta gratuita lá, se você gostar, e depois você assina. No caso do Doubler, ele tem esse direct, tá? Apesar da gente conseguir controlar aqui, ó, o Mix Wet também, não controle por aqui. Tire o direct, tá? Porque o direct é a fonte primária, tá? Então, nesse caso aqui, você tirando o direct, é a mesma coisa de você fazer lá no outro plugin de deixar 100% ou deixar no 100% wet, enfim, tá? Reverb, igual esse aqui, AR1 da Initial Audio, Mix 100%, tá vendo? Dry Wet 0, 100. Então, a gente deixou aqui, ó, 100% wet, tá? Cowboy Júnior, mesma coisa, ó, Mix sempre no wet, ok? Então, esse é um dos principais erros, esse é o principal erro, na verdade, que eu vejo a galera cometendo, principalmente a galera iniciante, tá? Então você precisa se atentar a isso. Agora vamos, duas coisas aqui que pode ser interessante, que pode te ajudar no teu posicionamento de efeitos, tá? Primeira coisa, você pode perceber aqui que no Little Plate, ele tem uma função aqui de low cut, ou seja, é um corte que vem das frequências graves para as frequências agudas, né? Ou seja, é um corte que, dependendo da frequência que eu defino, o que está para trás ele vai ser cortado, né? Ou diminuído, né? Depende ali do corte, tá? Aqui a gente está mais ou menos 500 Hz, tá? 400 e pouco, 500 e pouco, enfim. Isso significa que a mesma coisa de eu pegar um EQzinho aqui, por exemplo, esse aqui, e colocar aqui em 500 e poucos Hz, tá? É o que eu tô fazendo lá no meu Little Plate. E isso é muito interessante, porque nem sempre você quer que os teus efeitos tenham muita informação na região mais grave, nem na região mais aguda. Tem como a gente explorar isso de forma positiva, sim, tá? Então não é qualquer efeito que eu faço corte. Você pode ver que, por exemplo, o Doubler, nessa faixa em específico, eu não fiz o corte. Ele tem um equalizadorzinho aqui, ó, mas eu não fiz um corte nele. Eu deixei só com esse boost, que é o que já vem, tá? De agudo, mas eu não fiz um corte, porque neste caso aqui eu não senti que agregou, enfim, tá? Mas, na maioria das vezes, a gente faz esse corte aqui, ó. Por exemplo, no Little Plate, eu tô fazendo um corte em 500 e pouco. No AR1, eu tô fazendo aqui uma limpeza também com o EQ separado. Cowboy Júnior, deixa eu ver se eu tô fazendo. Tô aqui, ó. Low cut e um high cut. Certo? Então, desse aqui, só o meu Doubler que eu não fiz uma limpeza de grave nele. O que muitas das vezes a gente pode fazer, como eu estou mandando isso tudo para um grupo, eu posso abrir um EQ aqui, tá? Sempre em estéreo, porque eu estou lidando aqui com reverb, delay, enfim, então sempre estéreo. E aí eu faço o corte por aqui, tá? Faço um high pass, beleza. Então, por exemplo, eu posso dar essa limpada. Ou seja, o que eu estou fazendo? Ó, eu quero que desses efeitos que eu tenho, eles foquem nessa região mais média. Então, muito agudo, dá mais reverb. Reverb é uma coisa que tem que tomar muito cuidado com quando pega muitos S's da voz, enfim. E muita informação grave também pode embolar a tua mix, tá? Então, às vezes, isso também é uma coisa que eu vejo muito. Esse problema da mix estar muito embolada por conta de muito reverb nessa região, tá? E por último, a última dica que eu daria para vocês é usar um plugin de imagem estéreo. Usar, por exemplo, o S1 Imager da Waves. E aí você pode
tomando cuidado, tá? Então sempre dê uma conferida em mono aqui na tua master, né? Escute outras referências também, mas você pode dar uma leve aumentada, né? Às vezes alguns reversos, alguns delays você não consegue abrir ele tanto, então você pode dar uma leve abertura por aqui, ou seja, vai fazer com que dê uma leve desgrudada da tua voz no mono, tá? Vamos dizer, menos tecnicamente seria isso, tá? Só tomar cuidado, porque muitas vezes na master, ó, eu faço isso aqui também, ó, no BX Digital. Eu pego aqui, ó, o Stereo Widget e aumento também. Isso vai, obviamente, aumentar os efeitos também. Então, só fazer um controle disso, certo? Então, recapitulando. Os plugins em auxiliar, sempre 100%, 100% ET, enfim. Sempre, 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 tá? Uma equalização é quase sempre bem-vinda, tá? E um imager é frequentemente bem-vindo, tá? Funciona em muitos casos. Fechado? É isso, espero ter ajudado, espero que tenha agregado. É uma coisa que para quem já tá alguns anos, talvez, um tempo mixando, pode ser algo óbvio, mas para muita gente isso não é tão óbvio. Eu espero ter ajudado. Espero vocês no próximo vídeo. Se você ainda não é meu aluno no meu treinamento, aqui embaixo eu falo de posicionar elementos da mixagem. Pô, de verdade, você tá perdendo tempo, porque é R$37 só, não é assinatura, tá? É pagamento único mesmo, então vale muito a pena. Se é a sua primeira vez por aqui, não sai desse vídeo sem se inscrever e chegou até o final do vídeo, tem que deixar um likezinho aí se ainda não fez essa moral pra mim, fechou? Tamo junto, espero vocês no próximo vídeo, é nóis e tchau.